Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a ditadura chilena. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos Carolina Amaral de Aguiar, professora da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Depois de 3 anos de suportar o câncer marxista. Depois de 3 anos de suportar o câncer marxista, que nos levou a um descalabro econômico, social e moral, e que não era possível continuar tolerando pelos sagrados interesses da pátria, Que não se podia seguir tolerando por los sagrados interesses da pátria, nos hemos visto obligados a assumir a triste e dolorosa missão que hemos acometido. nos vimos obrigados a assumir a triste e dolorosa missão que nos foi dada. Não temos medo. Não temos medo, sabemos a responsabilidade enorme que pesará sobre os nossos ombros, mas temos a certeza, a segurança que a enorme maioria do povo chileno está conosco, dispostos a lutar contra o marxismo, dispostos a extirpá-lo até as últimas consequências. Está dispuesto a lutar contra o marxismo. Está dispuesto a extirpá-lo hasta as últimas consequências. O discurso que você acabou de ouvir foi feito pelo general Gustavo Ley Guzmán, horas depois do bombardeio do Palácio de la Moneda e do golpe militar ocorrido no Chile no dia 11 de setembro de 1973. Guzmán foi um dos generais que integrou o movimento responsável pela derrocada do governo da Unidade Popular, a UP, de Salvador Allende e pelo fim da curta experiência ensejada pela via chilena ao socialismo. Ele também fez parte da junta militar que assumiu o poder no Chile logo após o golpe de 11 de setembro e que seria dirigida pelo general Augusto Pinochet Ugarte. Em seu discurso, Gustavo Guzmán evoca o suposto fantasma do comunismo para infundir o medo e justificar as medidas de exceção que seriam impostas ao país para, segundo ele, salvá-lo do caos e da desordem. Essa acusação de que o governo da Unidade Popular, a UP, teria levado o Chile à beira do abismo foi um dos argumentos utilizados pelos militares para autolegitimar o golpe de Estado, que, aliás, também contou com o apoio dos Estados Unidos e da oposição chilena ao governo de Salvador Allende. Tão logo assumiu o poder, uma das primeiras medidas da ditadura foi a constituição de uma junta de governo que seria formada pelos comandantes em chefe das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e pelo diretor-geral dos Carabineiros, nome como é conhecida a Polícia Militar Chilena. Isso foi feito através do Decreto-Lei nº 1, que também dizia que o objetivo do golpe era restaurar a chilenidade, a justiça e a institucionalidade quebrada, bem como salvar a democracia do totalitarismo marxista. Augusto Pinochet foi o general escolhido para presidir a junta militar. Homem de confiança de Salvador Allende, deixou o legalismo de lado para se tornar um dos líderes do golpe do 11 de setembro. No imaginário social e político, ocupa até hoje o lugar comum do ditador de óculos escuros e cara amarrada, que teria em certa ocasião justificado o uso do acessório com a seguinte frase: A mentira se descobre pelos olhos. Eu muitas vezes mentia, por isso usava óculos escuros.
início da ditadura pinochetista, foi decretado estado de sítio, toque de recolher e o parlamento foi fechado. As atividades sindicais e as mobilizações populares foram proibidas em todo o país. A Universidade do Chile sofreu intervenção militar e houve controle e censura aos meios de comunicação. Até mesmo a personagem argentina Mafalda, do quadrinista Quino, foi proibida de circular no país. Os militares iniciaram um processo de disciplinarização do corpo social, promovendo uma educação autoritária e um rígido controle da população. Em 1974, foi criada a Dirección de Inteligencia Nacional, a DINA, nome como foi chamada a polícia secreta da ditadura chilena. A DINA não poupou esforços para identificar, prender e, inclusive, eliminar os chamados inimigos do regime. Na metade da longa fila de cadáveres, descobriu Victor. Que fizeram contigo para te consumir assim em uma semana? Tinha os olhos abertos e parecia olhar em frente de forma intensa e desafiadora, apesar de uma ferida na cabeça e terríveis roxos na bochecha. Tinha o peito crivado de balas e uma longa ferida no abdômen. As mãos pareciam se pendurar dos seus braços de um ângulo estranho, como se os seus pulsos estivessem quebrados. Mas era o Victor, meu marido, meu amor. Neste momento, também morreu uma parte de mim. Esse depoimento que você acabou de ouvir foi dado por Juan Jara, viúva do cantor e professor Victor Jara, considerado uma das vítimas mais conhecidas da ditadura pinochetista. Importante referência da canção de protesto e ligado ao movimento da nova canção chilena, alguns dias após o golpe do 11 de setembro, o famoso autor do tema El Derecho de Vivir en Paz foi barbaramente torturado e assassinado. Porém, antes de sua morte, Victor Jara escreveu sua última canção, Somos 5000, em que reflete sobre o terror causado pela ditadura, o desespero da multidão de presos políticos, o desdém dos militares diante do derramamento de sangue e sobre o assassinato tomado como heroísmo. Em um dos versos da canção, o cantautor conclui: Que espanto causa o rosto do fascismo. Com efeito, uma das características mais marcantes da ditadura pinochetista foi a violenta repressão utilizada contra os opositores do regime. Prisões, demissões, tortura, desaparições, execuções, censura e exílios foram mecanismos utilizados numa escala sem precedentes. Tais violações sistemáticas aos direitos humanos tinham por objetivo reverter as reformas do governo da UP e, mais adiante, quebrar qualquer resistência à implementação do modelo neoliberal. O neoliberalismo, aliás, foi um segundo pilar importante na sustentação da ditadura pinochetista. O modelo neoliberal, encarnado pelos chamados Chicago Boys, foi o resultado de uma política econômica antidemocrática e excludente, que se traduziu na privatização da saúde, da educação e da previdência, na reforma trabalhista e no aumento das disparidades entre ricos e pobres. Por fim, o regime ditatorial chileno se caracterizou como sendo uma ditadura unipessoal, centrada na figura de Augusto Pinochet. Esta nunca ha sido dictadura, senhores. Esta é dicta blanda. Esta nunca foi uma ditadura, senhores. Isso é uma dita branda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano. Mas se for necessário, vamos ter que apertar a mão, porque primeiro temos que salvar o país e só depois olharemos para trás. Solamente quando os chilenos vean lo que es el comunismo. Por isso, e eu estou totalmente convencido de que somente quando os chilenos vejam o que é o comunismo, quando os chilenos entendam os enganos, as falácias, como estão sendo enganados, vão se dar conta de que este governo tinha razão. La falácia, como lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Es otra noche más. A declaração que você acabou de ouvir foi dada por Augusto Pinochet em setembro de 1983.
em resposta às inúmeras críticas que o regime ditatorial chileno vinha recebendo naquele momento. Obviamente, Pinochet não foi a primeira nem a única pessoa que se valeu do termo dita branda como um recurso retórico para amenizar o caráter cruel e violento de um regime de exceção. No Brasil, por exemplo, volta e meia alguém se refere ao período militar dessa mesma maneira. Mas chama a atenção que o ditador chileno tenha feito a mesma coisa com uma grande disfarçatez, presente em tantas outras declarações que deu ao longo de sua vida. Por exemplo, Pinochet nunca escondeu sua admiração pelo general Francisco Franco e pelo franquismo, e chegou a dizer que a democracia deveria ser custodiada pelas Forças Armadas, para que não fosse violada. Também chegou a afirmar, no fim de sua vida, que não tinha que pedir perdão para ninguém, negando qualquer tipo de responsabilização penal após o fim da ditadura militar chilena. Não obstante, Pinochet sabia perfeitamente bem que nenhum regime, por mais tirano que fosse, se manteria em pé apenas com base na coerção de seus cidadãos. A partir de 1978, o governo ditatorial chileno deu início a uma primeira abertura política, buscando novas formas de legitimação junto à opinião pública do país. Embora a ditadura pinochetista tivesse em mente o desenho de uma democracia tutelada pelas Forças Armadas, é inegável que alguns fatos contribuíram para a distensão do regime. O assassinato do ex-chanceler do governo de Salvador Allende, Orlando Letelier, no final de 1976, em pleno território dos Estados Unidos, causou desgaste para o governo Pinochet, fazendo aumentar as pressões nacionais e internacionais por explicações sobre crimes de lesa humanidade que vinham ocorrendo no Chile e também fora dele. Nesse sentido, a formulação de uma nova Constituição chilena, a substituição da DINA pela Central Nacional de Informaciones, CNI, a realização de 2 plebiscitos e 2 consultas populares fizeram parte desse processo de buscar novas formas de legitimação para o governo ditatorial. Essa estratégia, porém, não funcionou em 1988, quando realizou-se um plebiscito para decidir se Pinochet continuaria como presidente até 1997. A oposição se reuniu em torno da Concertación de Partidos por el No, grupo que era contrário à continuidade da ditadura pinochetista. Utilizando-se de uma criativa campanha publicitária, que se valeu do arco-íris para demonstrar a união e a diversidade do arco opositor ao pinochetismo e do popular jingle Chile, a alegria está chegando, a campanha pelo No acabou triunfando. É o que podemos ouvir na canção a seguir. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. A vitória do No, por 54,71% contra 43,01% do Sí, deu início à transição democrática no Chile. Em 1989, finalmente ocorreram eleições presidenciais. Na ocasião, o candidato da democracia cristã, Patrício Aylwin, triunfou com pouco mais de 55% dos votos válidos. No início de 1990, Aylwin tomou posse como o primeiro presidente chileno eleito após a ditadura pinochetista. Curiosamente, Pinochet chegou a participar da cerimônia de posse do novo presidente, apesar da relutância que havia demonstrado em passar o poder para outra pessoa.
uma das primeiras medidas do governo de Aylwin foi a instituição de uma Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, criada com o objetivo de apurar as violações aos direitos humanos ocorridas ao longo da ditadura. Também conhecida como Informe Reitig, em referência ao presidente da comissão, seu trabalho se centrou sobretudo nas mortes e desaparecimentos, deixando de lado a questão da tortura. Apesar disso, o relatório final da comissão nos dá uma dimensão dos horrores do que foi o terrorismo de Estado chileno. 2.279 foram as vítimas contabilizadas. Outras comissões da verdade foram estabelecidas mais adiante, como a Comissão Valech, instaurada em 2003 para investigar os crimes que resultaram na privação de liberdade e tortura de presos políticos. Ou ainda a comissão criada por Michelle Bachelet em 2010, que reconheceu um total de 40.018 vítimas, sendo 3.065 mortos ou desaparecidos e 11.000 casos de prisioneiros políticos. Após a sua saída da presidência, Pinochet permaneceu como comandante em chefe das Forças Armadas do Chile até 1998, assumindo na sequência o cargo de senador vitalício. Nesse mesmo ano, recebeu uma ordem de prisão expedida pelo juiz espanhol Baltasar Garzón, que o acusava dos crimes de genocídio, terrorismo e tortura. Após ficar preso por 503 dias em Londres, foi extraditado para o Chile. No momento de sua morte, em 2006, ocorrida ironicamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o ditador contava com uma ordem de prisão internacional e respondia a mais de 400 processos judiciais, que envolviam desde denúncias de crimes contra a humanidade até casos de corrupção. Passados 50 anos do golpe do 11 de setembro de 1973, o legado deixado pelo pinochetismo ainda pesa sobre o Chile contemporâneo e divide a sociedade chilena. Enquanto alguns grupos exigem o direito à memória, à verdade e à justiça e cobram alguma forma de reparação histórica, outros segmentos da sociedade reivindicam o governo ditatorial de Augusto Pinochet, a quem chamam carinhosamente de Tata, o vovô ou patriarca. Nessa batalha pela memória, aumentam as discussões sobre a necessidade de se refletir sobre a memória em uma perspectiva pós-traumática e de recuperação democrática, que leve em conta problemáticas atuais e que consiga superar a fratura social deixada pelo governo militar. Enfim, nesse acerto de contas com o passado, não são apenas as memórias da ditadura que contam. As memórias da transição democrática também têm sido evocadas para se traçar um novo caminho para o Chile. Como podemos entender a ascensão de Augusto Pinochet ao poder em 1973? De que forma se estruturou o terrorismo de Estado chileno? Que papel teve a política econômica na montagem do edifício ditatorial? Como se deu a oposição ao governo militar? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em receber Carolina Amaral de Aguiar, professora da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana. A dica da hora dessa semana é o romance gráfico Os Fantasmas de Pinochet, lançado em 2021 pela Planeta Comic Chile. Trata-se de uma obra ficcional, fruto de uma extensa pesquisa histórica, que contou com roteiro de Francisco Ortega e ilustração de Félix Vega. O livro possui uma narrativa eletrizante e um poderoso relato visual, que se aproximam, inclusive, da novela de terror. Os Fantasmas de Pinochet conta a história de Augusto Pinochet Ugarte, mostrando episódios ligados tanto à sua história pessoal quanto à sua trajetória política, sua participação no golpe do 11 de setembro e a sua ascensão como ditador do Chile. A obra parte dos dias finais de Pinochet em Londres, para nos revelar um homem atemorizado pelos seus medos.
que o assombram como um pesadelo. Na história, vemos desfilar uma série de fantasmas das vítimas da ditadura pinochetista, como Víctor Jara, Carlos Prats e Salvador Allende, que longe de serem revitimizados, surgem empoderados e clamando por justiça e reparação histórica. Já que Pinochet nunca foi julgado em vida, o romance gráfico se propõe a fazer o julgamento do ditador após a sua morte em 2006. Nesse julgamento, feito por um tribunal sobrenatural, é revelado ao leitor a pequenez, rancor, ambição, oportunismo, inveja e corrupção do terrível tirano. Com isso, a obra realiza a desfiguração estética desse homem que governou o Chile com mãos de ferro nos anos 1970 e 1980, colocando-o cara a cara com o terror que ele mesmo produziu. Ao final da narrativa, temos, portanto, um interessante relato psicológico sobre quem foi Augusto Pinochet, sobre sua ditadura e sobre seus crimes. Os Fantasmas de Pinochet, publicado no Brasil pela Conrad Editora, é nossa dica da hora dessa semana. Todo este laboratório que a diário, todo este fallo, todo este econômico modelo condenado de dinossauro, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica, pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes da Hora Americana. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos recebendo aqui a professora Carolina Amaral de Aguiar, que é professora da UEL, Universidade Estadual de Londrina, nossa colega, e vai conversar com a gente hoje aqui, então, sobre os 50 anos do golpe militar do Chile e a ditadura militar chilena, né? Então, seja muito bem-vinda, Carol, ao nosso podcast. Obrigada. Vou começar agradecendo ao Caio, ao André, meus colegas de departamento e toda a equipe do Hora Americana pelo convite. Na verdade, é um prazer estar aqui nesse momento dos 50 anos tão simbólico falando sobre a ditadura chilena, um tema que eu pesquiso já há bastante tempo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, a Priscila vai começar com a primeira questão. Carol, primeiramente, seja bem-vinda ao Hora Americana. É um prazer conversar contigo, né, de um tema tão importante, tão relevante para a gente pensar as ditaduras aqui na América do Sul, né? Então, para começar a nossa entrevista, Carolina, seria importante a gente situar para os nossos ouvintes sobre esse momento imediatamente anterior ao golpe do 11 de setembro de 1973, lá no Chile. A gente sabe que o governo da Unidade Popular de Salvador Allende teve que lidar com uma posição muito agressiva, né? E sofreu uma série de boicotes ao longo do tempo, inclusive antes da vitória da coalizão socialista nas eleições de 1970, não é certo? Isso coloca em xeque, inclusive, aquela ideia ainda muito presente de que no Chile, ao contrário de outros países aqui da América Latina, não havia instabilidade política e que, portanto, o golpe de 1973 teria sido um acontecimento assim, totalmente fora da curva, né? Inclusive, a gente tem um episódio aqui no Hora Americana sobre esse assunto, para quem quiser se aprofundar sobre ele. Mas, enfim, né? De qualquer maneira, a gente queria ouvir de você, né? Que a gente gostaria que você fizesse um resumo sobre os antecedentes do golpe do 11 de setembro de 1973, para a gente poder entender a ascensão do Augusto Pinochet ao poder. Muito obrigada, Carol. Bom, obrigada pela pergunta, Priscila, bastante ampla, né, mas necessária. Eu acho que alguns pontos nos ajudam a entender esse período conturbado da Unidade Popular, né, e também por que o governo de Salvador Allende acabou sendo derrubado por um golpe militar. Então, acho que vale lembrar que o Allende foi o primeiro presidente marxista, né, eleito democraticamente, o que vai fazer, inclusive, com que a Unidade Popular tenha um grande reconhecimento internacional, né, um grande peso internacional, sobretudo nas esquerdas. Mas a eleição do Allende foi uma eleição bastante apertada. A coalizão de esquerda, que a gente chama de Unidade Popular, que é formada por uma série de partidos, entre eles o Partido Comunista e o Partido Socialista, foi eleita à presidência com 36% dos votos, cerca de 36%, enquanto o candidato Jorge Alessandri, da direita, do Partido Nacional, recebeu cerca de 35% e a Democracia Cristã 28%. Então essa lógica acaba reproduzindo uma situação bastante frequente no Chile,
né, de uma sociedade dividida em 3 grandes blocos políticos, né? E esse resultado do Allende, então, obrigava, né, a que essa eleição fosse ratificada pelo Congresso para que ele pudesse assumir, né, o que vai acontecer, então, no dia 24 de outubro de 73. Já se sabia na época, mas hoje a gente tem mais clareza ainda, de que esse período entre, né, o começo do dia 4 de setembro até o dia 24 de outubro de 73, em que essa ratificação ainda estava pendente pelo Congresso, houve uma série de boicotes, né, levados a cabo pela direita chilena e com o apoio da CIA para tentar impedir a posse do Allende, né? O episódio mais simbólico desse boicote foi o assassinato do general que comandava as Forças Armadas chilenas, o general René Schneider. Apesar desses boicotes, então, o Allende vai assumir o poder, mas essa situação já demonstra uma articulação bastante forte da direita, né, com o apoio dos Estados Unidos para tentar impedir o governo da Unidade Popular. Esse ano, agora que a ditadura, o golpe de Estado comemora 50 anos, foram revelados novos documentos que estavam ainda em sigilo pelo Arquivo de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que comprovam claramente o apoio da CIA a essa tentativa de derrubar o Allende já antes mesmo dessa posse. Do ponto de vista interno, a Unidade Popular também vai enfrentar alguns problemas, que vão passar por exemplo, né, pelas divisões internas da própria coalizão de esquerda, né? Então a gente costuma identificar pelo menos, vamos dizer, 2 grandes vertentes políticas, né? Uma mais ligada ao Partido Socialista, que defendia um avanço maior e mais rápido em direção à Revolução Socialista, né? E outra vertente mais ligada ao Partido Comunista e ao próprio Allende, né? Que apesar de ser do Partido Socialista, se identificava mais com esse bloco político, né? No sentido de defender um avanço mais progressivo rumo ao socialismo. Mas para além, então, desses próprios conflitos internos, vamos dizer assim, que também pesaram de algum modo, a oposição da direita ela vai ganhar bastante força ao longo da Unidade Popular, e ela vai atingir um ponto muito expressivo em outubro de 1972, quando as associações gremiais do Chile organizam uma greve geral, né, que vai ter como entre seus grupos mais simbólicos os caminhoneiros, né, mas também mineiros, industriais, profissionais liberais, vão literalmente parar o país, né, e vão gerar também uma grave crise de abastecimento, né, que colabora para esse enfraquecimento da Unidade Popular. Por fim, eu destacaria ainda, nesses antecedentes do golpe, as eleições parlamentares de 73, que aconteceram em março de 73, que foram vistas como uma espécie de um plebiscito para a permanência ou não do Allende no poder. A direita chilena depositou nessas eleições a esperança de que, com o enfraquecimento da Unidade Popular, né, o Allende poderia deixar o poder por uma via institucional. Isso não vai ocorrer, porque apesar da Unidade Popular não conseguir uma ampla maioria dos votos, né, a Unidade Popular vai ficar nessa eleição com 43% dos deputados, esse número era mais expressivo do que os 36% com os quais, de votação, né, que deu a vitória à Unidade Popular. Então, em março de 73, a direita chilena acaba constatando que retirar o Allende do poder pela via institucional seria bastante difícil. A partir daí, então, o golpe militar começa a se articular de um modo mais aberto. Em 29 de junho, ocorre uma primeira tentativa golpista, conhecida como El Tancaço ou El Tanquetaço. Essa tentativa de golpe, ela é frustrada, então parte das Forças Armadas vão se rebelar e vão tentar derrubar o presidente. Há mortos, né, nesse El Tanquetaço, mas o general Carlos Prats, que era o chefe do exército, considerado um legalista, acaba barrando essa tentativa de golpe. Em 21 de agosto, porém, de 73, o Prats vai renunciar ao cargo de comandante-chefe das Forças Armadas, após uma manifestação que vai ser organizada pelas esposas de militares contra o governo.
Então essa manifestação ela é bastante importante porque ela vai mostrar para o Carlos Prates que ele não tinha um amplo apoio das Forças Armadas na sua posição de defender a legalidade do governo. É também necessário fazer um parênteses aqui, né, que as mulheres da burguesia e das elites chilenas tiveram um papel importante no golpe, elas vão organizar várias manifestações. Então, com a saída do Prates, após 21 de agosto de 73, o Pinochet vai assumir as Forças Armadas chilenas, né? Até então ele era considerado ainda um legalista, né? E essa crença na legalidade do Pinochet vai se desfazer justamente em 11 de setembro, quando ele vai comandar o golpe militar que bombardeia o Palácio Presidencial do La Moneda e termina também com o suicídio do Salvador Allende. Bom, Carol, muito interessante aí conhecer um pouco desses antecedentes, né, à ditadura, mas agora entrando mais diretamente no tema, né, da ditadura liderada pelo Augusto Pinochet no Chile, a gente queria entender um pouco melhor como se deu a construção do terrorismo de Estado nesse Chile ditatorial. Um dos argumentos de autolegitimação do golpe foi aquele de que, né, defendia a necessidade de uma restauração de uma ordem política e econômica e combater o que era considerado ali um excesso de politização do governo do Allende. Você poderia explicar quais que foram os mecanismos de repressão da ditadura pinochetista e como que eles foram empregados? E, ao mesmo tempo, também a gente queria que você comentasse um pouco sobre como se deu a resistência a essa repressão, né, sobretudo no que se refere aí aos movimentos sociais, aos partidos políticos e também aos grupos da esquerda armada. Bom, Caio, em primeiro lugar, eu acho que é necessário lembrar que uma das primeiras medidas da ditadura foi determinar a normalização do país, que esse vai ser um discurso bastante importante no contexto pós-golpe militar, né? A junta militar ela vai se auto-atribuir essa tarefa de normalizar o país, e ela vai tentar se legitimar no poder por meio de um discurso que a gente poderia chamar de um discurso salvacionista, como se o golpe estivesse salvando o país desse perigo comunista e dessa situação de caos que vai ser atribuída na visão dos militares ao próprio governo da Unidade Popular. Nas palavras do general Gustavo Lee, que vai ser um dos generais mais linha dura, vamos dizer assim, da junta militar, o golpe, ele iniciaria um processo, né, ele vai usar a seguinte expressão, né, para extirpar o câncer marxista da sociedade chilena. Ou seja, quando a gente analisa esses primeiros discursos da junta militar, a gente percebe que esse salvacionismo ele implicava, na visão dos militares, numa refundação da pátria que seria baseada na exclusão total da esquerda e dos opositores do regime. O golpe do Chile, como a gente sabe, ele foi um golpe bastante violento, né? A gente, quando pensa nesse assunto, claramente lembra das imagens do bombardeio do Palácio de La Moneda. E depois do golpe, essa violência vai se instaurar com muita força na sociedade chilena. Então, o regime de segurança nacional, que é instituído após o 11 de setembro de 73, ele vai recorrer sistematicamente ao assassinato, às prisões, à tortura e ao exílio. Quando a gente pensa nos números dessa repressão, esses números são sempre muito difíceis de serem estimados com precisão, né? Mas acredita-se que há em torno, ou um número próximo a 40 mil presos e torturados pela ditadura chilena, né, milhares de mortos e cerca de 200 mil exilados, né? Acho que essa é uma característica também bastante peculiar da ditadura chilena, né, o exílio muito numeroso que vai ser produzido após o golpe de Estado e também bastante variado em termos cartográficos, né? Foram vários os países, os dois lados da cortina de ferro, que receberam exilados chilenos e muitos desses países, esses exilados chilenos tiveram uma acolhida muito significativa. O caso, então, mais emblemático dessa repressão do pós-golpe vai ser o caso do Estádio Nacional, né, um estádio de futebol que foi transformado num campo de prisioneiros. As notícias sobre essas prisões, sobre os fuzilamentos, sobre a tortura que estava sendo praticada no Estádio Nacional, elas vão sair rapidamente do Chile, né, e vão se espalhar internacionalmente. Isso vai fazer com que o regime militar tenha uma oposição internacional muito ativa já desde os primeiros dias do golpe, né? Essa pressão internacional ela foi tanta que no dia 22 de setembro de 73
73, os militares organizam uma visita da Cruz Vermelha e dos jornalistas internacionais ao Estádio Nacional, tentando desmentir as notícias de execuções e torturas, né, e tentando amenizar o impacto negativo que essas notícias estavam causando na imagem do Pinochet. Essa repressão, então, muito intensa, ela encontra uma grande reprovação internacional, né, ela vai durar principalmente nos primeiros 2 anos da ditadura, e como coloca uma pesquisadora chamada Melissa Teitman, essa repressão ela vai assumir outras características a partir de meados de 74. E quais seriam essas novas características, né? Ela vai deixar de ser tão explícita para ser uma repressão mais clandestina. Então, a partir de meados de 74, no Chile, a gente tem a fundação da DINA, a Direção de Inteligência Nacional, que vai funcionar como um organismo de inteligência, né, de punição, de assassinato, de tortura clandestina. Ou seja, ela faz parte do Estado, mas ela vai proporcionar ações clandestinas. A partir de 77, a gente tem uma diminuição dessa violência política, ao menos quando a gente pensa na questão dos assassinatos, quando a ditadura passa a buscar uma certa institucionalização. Em relação à resistência, é uma pergunta bastante ampla, mas eu acho que vale a pena destacar alguns pontos, né? Então, primeiro eu destacaria a resistência no exílio. Então, nesses vários países que receberam chilenos, foram formados comitês de solidariedade, que vão contar com a participação tanto de chilenos como de apoiadores estrangeiros. O exílio chileno também, ele vai produzir uma quantidade de obras de arte, de canções, de filmes e de iniciativas do campo cultural muito vastas. Para se ter uma ideia, eu pesquiso cinema chileno, né, e o cinema de apoio ao Chile. A Jaqueline Moesca, que é uma pesquisadora chilena, chega a falar em quase 200 filmes feitos por exilados chilenos no exterior. Esse número é muito maior do que qualquer outro exílio latino-americano pode alcançar. No exílio também eu destacaria, né, a atuação das revistas, né, como é o caso da revista Araucaria de Chile, né, que vai ser uma revista que vai circular em muitos países, né. Então acho que essa resistência do exílio, ela é uma resistência que deve ser valorizada, né. E também vale lembrar que esses comitês de solidariedade, para além dessa produção cultural, eles vão também produzir denúncias de torturas, de violações dos direitos humanos nas instâncias internacionais. Internamente, várias organizações vão militar em prol dos direitos humanos no Chile, como, por exemplo, o Comitê de Ajuda aos Refugiados ou a agrupação de familiares dos detidos e desaparecidos. Sem dúvida, um dos organismos mais importantes nessa resistência interna foi a Vicaria de la Solidaridad, que foi criada em 76 pelo cardeal Raúl Silva Enríquez, e que vai prestar ajuda aos familiares das vítimas da ditadura. Sobre os partidos políticos, é importante esclarecer que a ditadura vai suspender a legalidade dos partidos políticos, a existência dos partidos políticos até 87. Então, esses partidos internamente, eles têm muito pouco espaço, né, porque eles estão literalmente proibidos pela ditadura. Então, só a partir de meados dos anos 80 e de forma gradual, é que esses partidos começam a se restabelecer e surgir como forças políticas importantes, né, e eles vão ser muito importantes na transição. De um modo bem resumido, então, a direita, a partir de meados dos anos 80, vai surgir a Renovação Nacional, que é uma força herdeira do Partido Nacional, próxima à ditadura, e a União Democrática Independente, a UDI, que vai reunir as forças do gremialismo, né, uma corrente ideológica surgida na Universidade Católica do Chile e criada pelo Jaime Guzmán, que vai ser um dos principais ideólogos da ditadura. A esquerda, nesse momento de reorganização partidária, e principalmente em torno do plebiscito de 1988, surge a Concertación de Partidos por el No, né, que depois vai se converter na Concertación de Partidos por la Democracia, que reúne a Democracia Cristã, o Partido Socialista, o Partido pela Democracia e o Partido Radical e o Partido Humanista, né? Então, resumindo um pouco, esses partidos eles vão ter um papel bastante importante na transição, mas talvez não tanto durante a ditadura, né, ou no mínimo internamente. Porque, obviamente, no exílio também, essa lógica partidária anterior ao golpe também continua presente. E em relação à luta armada, o principal grupo armado do Chile no momento do golpe era o MIR, né, o Movimento de Esquerda Revolucionária, que não fazia parte oficialmente da Unidade Popular, mas que manifestava um apoio crítico
ao Salvador Allende. Depois do golpe, o MIR vai ser praticamente desarticulado. Então, os principais dirigentes do MIR vão ser mortos, né, ou presos, ou levados ao exílio de algum modo. Porém, ao longo da ditadura, uma parte do Partido Comunista vai aderir à luta armada para tentar derrubar o Pinochet, fundando em 1983 o Frente Patriótico Manuel Rodrigues, ou Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que vai cometer vários atentados armados nos anos 80, entre eles um atentado de 1986, quase conseguiu matar o Augusto Pinochet. 5 seguranças do Pinochet morreram nesse atentado, mas o Pinochet acabou escapando, né? Então, eu diria que a luta armada ela vai ter um papel relevante, principalmente nos anos 80, mas nos anos 70 ela não encontra força diante dessa desarticulação do MIR, promovida pela ditadura. Carolina, como já foi mencionado aqui antes, além do tema do marxismo, a pauta econômica foi também um dos principais argumentos de autolegitimação dos militares ali na ocasião do golpe de Estado. Segundo o discurso, né, das Forças Armadas, a experiência socialista aparece sempre como um fracasso total que teria conduzido o Chile a um estado caótico. E, portanto, o golpe estaria ali legitimado, né, justificado, porque ele veio, então, para restaurar o modelo econômico anterior ao governo Allende, digamos assim. Ocorre que essa experiência política e econômica da Unidade Popular é entendida pelos militares de uma maneira um pouco ambígua, né? Se de um lado eles dizem que é um fracasso, e daí a necessidade do golpe, por outro, é uma ameaça, né? O fantasma do comunismo, se a economia de fato fosse completamente planificada e tal. Bem, a gente sabe que em oposição a essa proposta econômica da Unidade Popular, vai ser imposto o neoliberalismo, né, de uma forma arbitrária, de uma maneira, inclusive, bastante experimental. E esse modelo é apresentado pelos golpistas como a solução para tudo aquilo que eles julgavam que eram os problemas deixados pelo socialismo, né, além de ser uma espécie de um garantidor das supostas modernizações ocorridas no Chile a partir ali do golpe. Diante disso, você pode comentar para quem acompanha aqui o Hora Americana como se deu a implementação desse sistema econômico, né, que, afinal de contas, é o modelo vigente até hoje, e esse ideário neoliberal está baseado exatamente no quê, né? Quais são os fundamentos, qual é a escola econômica a qual ele se vincula? Bom, como você mesmo explica, André, na sua pergunta, sem dúvida a pauta econômica ela vai ser fundamental nessa justificativa do golpe, e eu diria até mais, eu diria que até hoje ela é evocada como uma das razões que legitimam, em parte da sociedade chilena que continua defendendo o golpe militar, essa ideia de que o golpe teria sido necessário. Voltando para 73, depois do golpe de Estado, a crise econômica do governo de Salvador Allende vai se agravar. A partir de 75, então, a junta militar chilena, para tentar contornar essa crise, chama um grupo, obviamente, ideologicamente próximo, né, dos valores da ditadura, né, ou das crenças da ditadura, para assumir a parte econômica do governo, né? Esse grupo é o famoso grupo chamado de Chicago Boys. Quem que eram esses Chicago Boys? Era um grupo de economistas ligados à Universidade Católica do Chile que participaram de um convênio entre a Católica do Chile e a Universidade de Chicago, que funcionou entre 1956 e 1964. Esse convênio, basicamente, consistia na ida de professores visitantes estadunidenses para o Chile, mas também no envio de estudantes, né, bolsistas, estudantes chilenos bolsistas para Chicago. Vale, acho que dizer também que esse convênio não era exclusivo, né, com o Chile, né, ele faz parte de ações mais amplas dos Estados Unidos, né, voltado para ter uma maior ingerência na América Latina por meio da aproximação com universidades latino-americanas. Mas, né, o número de estudantes chilenos da Católica que participam desse convênio na Universidade de Chicago, ele é muito expressivo. Entre esses bolsistas vai estar um jovem chamado Jorge Calvas, que seria depois o futuro ministro da Fazenda do Pinochet, além de outros nomes importantes da direita chilena, ligados tanto à Universidade Católica, né, parte desses jovens depois vai assumir, por exemplo, o cargo de reitor na Universidade Católica, e assessores ligados ao jornal El Mercurio, que é um jornal
conservador, que inclusive apoiou e teve um papel bastante importante no golpe de Estado. Os Chicago Boys, então, vão ocupar esses cargos no governo e vão desenvolver um plano de medidas neoliberais que ficou conhecido como El Ladrillo, ou o tijolo, que começou a ser implantado no Chile a partir de 75. Nesse sentido, o Chile vai ser considerado internacionalmente um laboratório econômico do neoliberalismo, né? Vale dizer que o neoliberalismo, enquanto doutrina econômica, ele começa a ser implementado justamente nos anos 70, né? Então não é que o Chile é simplesmente um laboratório latino-americano, ele é um laboratório mundial das políticas neoliberais. Os principais mecanismos implementados pela chegada do Chicago Boys no governo, segundo o historiador Juan Gabriel Valdés, vão ser a liberação do sistema de preços e do mercado, um mercado aberto para o comércio exterior e operações financeiras externas, uma redução drástica do papel do Estado na economia, né? Ou seja, medidas bastante ligadas à ideologia neoliberal, né, que hoje a gente conhece bastante bem. Posteriormente, outras medidas seriam implementadas que afetariam diretamente a população chilena, como, por exemplo, a alteração nos direitos trabalhistas, as alterações que foram feitas na Previdência. A gente sabe hoje que o tema da aposentadoria é um dos temas mais complicados no Chile contemporâneo, né, porque as pessoas simplesmente não conseguem se aposentar e quando conseguem, conseguem com ingressos insuficientes para sua subsistência, né, e a privatização da educação e da saúde, né. Então essas outras medidas que afetaram diretamente a população, elas vão sendo implementadas aos poucos, né, depois, a partir de 75, né, mas a gente depois pode falar um pouco sobre isso. Elas vão ter como um dos seus maiores suportes a Constituição de 1980. Essas políticas econômicas implementadas pelos Chicago Boys, elas constituíram uma espécie de tratamento de choque, né? Elas modificaram a economia, né, os direitos sociais. Então, por conta desse grande impacto que elas tiveram, principalmente para a população, né, muitos historiadores que trabalham com o tema, como o Juan Gabriel Valdés, vão dizer que elas só poderiam ter sido implementadas num governo autoritário. Então, parece a princípio contraditório, né, que essas medidas de liberalização da economia tenham sido adotadas por uma ditadura, né, ainda mais quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com a ditadura brasileira, onde majoritariamente a gente teve governos que tentaram, enfim, fazer uma defesa da economia nacional, claro que com todos os problemas, né, que a gente tem também nessas medidas, né, no que ficou conhecido como uma modernização conservadora, mas no caso do Chile essa aparente contradição ela não existe, né? Foi justamente o fato de que existia um governo autoritário e uma ditadura que favoreceu que medidas bastante impopulares fossem impostas à população. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Carolina, pensando ainda nesse período de governo que se estrutura e que tenta se legitimar, por exemplo, a partir da economia, tem também um outro aspecto que é muito interessante, que é a utilização da ditadura chilena de uma série de plebiscitos e de consultas populares para tentar dar um verniz de legitimidade a um governo autoritário militar. Você poderia explicar um pouco quais foram esses plebiscitos, o que eles abordavam, e o que o governo Pinochet buscava com esse tipo de mecanismo? Bom, Luiz, como eu expliquei anteriormente, a partir de 77, essa repressão mais explícita, ao menos no que diz respeito aos assassinatos, vai dar lugar a outros mecanismos que começam a ser implementados pela ditadura e que buscam uma certa legitimidade. Na verdade, são estratégias que a própria ditadura vai usar para se perpetuar no poder,
com uma aparência de legalidade. Os plebiscitos, eles vão ser mecanismos que vão atuar nesse sentido. Então, em 77, vai haver um primeiro plebiscito que procurou consultar a população sobre o apoio ou a rejeição ao governo. Esse plebiscito foi realizado com uma série de características bastante questionáveis, né? A legalidade desse plebiscito internacionalmente é muito questionável, mas vale também reproduzir a pergunta que foi feita à população. Então eu cito essa pergunta. A pergunta dizia mais ou menos o seguinte, né, uma tradução para o português. Diante da agressão internacional desenvolvida contra a nossa pátria, apoie o presidente Pinochet na sua defesa da dignidade do Chile e reafirmo a legitimidade do governo da República para encabeçar soberanamente o processo de institucionalidade do país, né? Ou seja, era uma pergunta extremamente dirigida que evocava esse valor pátrio para gerar, né, para produzir um apoio à ditadura. O Pinochet ganha esse plebiscito com cerca de 78% dos votos, né, como eu disse, em eleições bastante questionáveis. Esse primeiro plebiscito, então, de 78, ele era uma estratégia para dar legitimidade, principalmente, ao processo de elaboração da Constituição de 1980. Um segundo plebiscito que vai acontecer no Chile vai ser justamente o plebiscito que aprovou a nova Constituição de 1980. Né? Então, em 1980, há um novo plebiscito para ratificar a Constituição de 80, que também vai acontecer com claros indícios de fraude e que resulta na aprovação dessa Constituição com cerca de 67% dos votos. A própria Constituição de 1980 estabelecia a necessidade de se realizar um terceiro plebiscito, que deveria acontecer 8 anos depois, ou seja, em 1988, e nesse terceiro plebiscito, a população deveria escolher pela permanência do Pinochet por mais 8 anos ou pela realização de novas eleições. Então é nesse contexto que vai ocorrer esse plebiscito de 88, num momento em que os protestos de rua contra a ditadura eram muito fortes, e embora a ditadura tenha tentado organizar esse plebiscito muito nos moldes desses outros anteriores, o que vai acontecer, justamente por conta da pressão social que acontecia nesse momento, é que a oposição acaba ganhando um certo espaço durante o plebiscito de 1988, né, ganhando voz. Então, por exemplo, pela primeira vez, a oposição teve um espaço na televisão aberta para criticar o regime. Também algumas leituras sobre esse plebiscito vão valorizar as estratégias publicitárias que foram utilizadas pela campanha do No. Eles tinham um desafio muito grande de tentar transformar uma mensagem negativa, né, o não pela continuidade do Pinochet no cargo de presidente, né, do ditador no cargo de presidente, em algo positivo, né? Então fazer com que as pessoas votassem no, né, em geral é mais difícil do que você canalizar esforços para uma mensagem positiva. O fato, então, é que o Pinochet perdeu esse plebiscito, o No ganhou por quase 56% dos votos. Havia uma tentativa, antes da divulgação desses resultados, que apontavam para um teórico autogolpe que aconteceria, ou seja, né, a ditadura demora para reconhecer a derrota, mas essa derrota ela vai ser reconhecida principalmente após uma fala do general Fernando Mattei, que quando ele chega no edifício onde os militares estavam reunidos, ele anuncia aos jornalistas que já se sabia que o No teria sido vitorioso, né? Então, com isso, ele acaba desarticulando, né, um clima para que houvesse um autogolpe, né, uma vez que um general próximo ao governo estava assumindo publicamente a derrota. O plebiscito de 1988 vai ser o plebiscito que coloca fim à ditadura, porque há, então, a opção por eleições presidenciais e não pela permanência do Pinochet. Essas eleições acontecem em 1989 e elas vão ser vencidas pela oposição, pela Concertación, que estava representada pelo Patrício Aylwin, um candidato da democracia cristã, que vai ser o primeiro presidente democrático depois da ditadura. Muito rapidamente, sobre outras estratégias de construção de consenso social, né, eu acho que a gente pode citar aqui estratégias que estiveram presentes em outros governos autoritários, né, como, por exemplo, o controle das mídias, principalmente da televisão, né, mas também vale lembrar do jornal El Mercúrio, que durante a ditadura vai ser um
lugar importante de propaganda quase do regime, a propaganda política, né, que vai se dar de diversas formas e que também acaba produzindo essa legitimação, né? Então eu cito muito brevemente um fotolivro que foi feito um pouco depois do golpe, chamado Chile Ayer y Hoy, né, que contrapunha imagens, né, da Unidade Popular e imagens da ditadura, criando uma oposição que reforçava essa ideia de que a Unidade Popular tinha sido um momento de caos e que a ditadura era um momento de calma, né, um momento em que as famílias puderam novamente se unir, né, e viver uma vida tranquila. Não? Então esse tipo de mensagem foi difundido em várias mídias, e também, muito rapidamente, acho que algumas estratégias de despolitização, né, para além da perseguição política, a difusão, por exemplo, do gremialismo, né, uma ideologia defendida pelo Jaime Guzmán, né, que se baseava em valores católicos, né, e a ideia de que as instituições elas deveriam ser apolíticas, né, deveriam não fomentar ideologias, né, então essa mentalidade também teve muito presente na ditadura, né, e ela ajudou a construir essa espécie de consenso social, né, ao menos aparente. Bom, Carolina, como você mencionou na sua resposta anterior, em 1980 houve então esse plebiscito para aprovar uma nova Constituição Nacional, né? Essa, aliás, é talvez uma das principais heranças da ditadura que permaneceu após o período já ditatorial, né? Invade o período democrático. Muitos, inclusive, se referem a essa Carta Constitucional como a Constituição pinochetista, não? Eu te pergunto, então, como se deu o processo de elaboração dessa nova Constituição e qual a relação desse documento com a institucionalização política e econômica do governo ditatorial. Por fim, Carolina, qual a relação entre a Constituição de 1980, o processo de redemocratização e as demandas mais contemporâneas da sociedade chilena, né? Como a gente sabe, recentemente foi realizada uma Assembleia Constituinte no Chile, mas que no final das contas acabou não sendo aprovada pela cidadania. Bom, André, esse é um tema que nos últimos 3 anos está muito na pauta do dia, né, quando a gente pensa no Chile. Então, acho que primeiro importante lembrar, como eu já comentei aqui, né, que essa Constituição de 1980, ela foi concebida pela ditadura e aprovada nesse plebiscito questionável, principalmente para dar um ar de legalidade ao regime e proteger a ditadura de outras ideologias. A Constituição de 1980 começa a ser elaborada em 1976 por uma comissão que vai ter entre os seus participantes o seu principal ideólogo, que é o Jaime Guzmán. Depois ela vai ser ligeiramente modificada por um Conselho de Estado e pela própria junta militar antes de ir para a votação, né? Mas ela basicamente vai representar essa ideologia do governo materializada na figura do Jaime Guzmán. Ela tem algumas características autoritárias. Por exemplo, ela defende fortemente o modelo presidencialista. Então ela garante ao presidente o poder de dissolver facilmente o parlamento. Ela garantia também que a junta militar assumisse as funções legislativas até o fim da ditadura. Então, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, o parlamento vai ficar fechado, né, durante toda a ditadura do Chile. Ela considera anticonstitucional qualquer organização que se oponha à família ou que se baseie na luta de classes, né? Então, essas são algumas das características autoritárias que estão presentes na Constituição de 1980. E ela também cria uma série de entraves para a aparição de novos partidos. Então, basicamente, ela vai favorecer com que existam 2 grandes partidos, que são os partidos que depois vão ter força no processo de transição, como eu já comentei anteriormente. Ela determina também que, quando reaberto, o parlamento ficaria em Valparaíso. Então, até hoje, o parlamento chileno está em Valparaíso. Isso foi determinado pela Constituição como uma forma de isolar o parlamento, fazer com que o parlamento não divida a atenção com o poder executivo que está em Santiago. A Constituição de 1988, ela criou as regiões que existem hoje no Chile, em teoria como uma estratégia para descentralizar o país, mas isso também era uma forma de controle. Por quê? Porque os representantes dos governos regionais, até hoje, eles não são eleitos.
eles são nomeados pelo presidente, né? Então isso garantia ao Poder Executivo uma ingerência bastante grande nas regiões. E ela vai determinar também o sistema binominal, né? Esse sistema binominal, ele faz com que no parlamento hajam basicamente duas forças políticas principais que têm pelo menos 40% dos parlamentares. Por que esse sistema binominal é importante? No começo da minha fala, eu ressaltei como a Unidade Popular ela foi eleita com um pouco mais, né, ou com cerca de 1/3 dos votos. Então, o Chile, tradicionalmente, esteve oposto entre três forças políticas, né, esteve dividido entre três forças políticas, né, sendo a esquerda uma dessas forças políticas. Com o sistema binominal, a Constituição garantiu que não pudessem ser eleitos candidatos que não tivessem ampla maioria, né? Ou seja, a eleição do Allende não teria sido possível, por exemplo, no sistema binominal. Ela também definiu a implantação do segundo turno, né, o que também fazia com que um candidato que não tivesse uma ampla maioria não pudesse ser eleito, e na prática, esse sistema binominal, ele vai dar uma grande força política à direita e ao centro, que vão ocupar pelo menos esses 40% dos parlamentares. Do ponto de vista econômico, que eu acho que talvez seja o que a gente mais discute hoje, né, a Constituição ela vai apoiar o desenvolvimento do neoliberalismo no país. Então, ela é uma Constituição não garantista, ou seja, ela considera o Estado subsidiário, o Estado só pode intervir em áreas em que o capital privado não pode atuar. Então, na prática, o Estado ele é bastante reduzido, né, ele não tem a obrigação de garantir certos serviços, enfim, né, para a população, e o Estado, então, ele é neoliberal por excelência no Chile, né, com essa Constituição de 1980, ou seja, a própria Constituição faz com que necessariamente, independente do governo, o Estado seja neoliberal. Ela defende também fortemente a propriedade privada, e acho que vale aqui também fazer um parênteses, que também na ditadura, a Constituição, embora ela seja uma Constituição que favorecia bastante o Pinochet, muitas vezes o Pinochet, quase sempre, né, ele vai governar em regime de exceção, né, o que significa que mesmo a Constituição de 1980, ela foi muito pouco usada na ditadura. Porém, após a transição, ela vai garantir uma espécie de legado, né, da ditadura, porque ela é uma Constituição bastante difícil de ser modificada. Por isso, né, até hoje, ela existe e ela causa uma série de entraves para algumas reformas que poderiam ser feitas no Chile. Apesar de até hoje o Chile ter essa Constituição de 1980, também é importante considerar que ela foi reformada muitas vezes. Então a Constituição não é exatamente a mesma do Pinochet. Ela foi reformada pelo menos 62 vezes, sendo que a maior dessas reformas foi feita no governo do Ricardo Lagos, que inclusive tirou a assinatura do Pinochet do texto constitucional. Porém, como eu já comentei aqui, a Constituição ela vai criar certas barreiras no processo de transição. Então, por exemplo, ela estabeleceu a existência de senadores designados, né, que deviam ser escolhidos ou pelo Conselho de Segurança Nacional, ou pela Corte Suprema, ou pelo presidente. Esses senadores, eles existiram até 2006, né, e eles faziam com que praticamente 1/3 dos senadores não fossem eleitos pela população diretamente. Essa Constituição também garantiu que após o fim da ditadura, o Pinochet permanecesse no cargo de senador vitalício e como chefe das Forças Armadas até 98, né, o que gerou uma grande tensão política e militar no período da abertura. Ela garantiu, sobretudo, a manutenção do sistema econômico neoliberal, independente de quem fosse eleito, né? Então, vale lembrar que o Chile, desde a abertura política até 2010, ele vai ser governado pela concertação de partidos, né? Ou seja, pela concertação que representa forças do centro e da esquerda. O primeiro presidente de direita que vai ser eleito no Chile após a abertura vai ser o Piñera em 2010. Mas mesmo com todos esses presidentes de centro e de esquerda, o sistema neoliberal permaneceu no Chile, né, justamente por esses entraves que a Constituição coloca. Nesse sentido, todo esse debate da Constituinte, que eu não vou me alongar muito aqui, porque acho que seria tema para um outro podcast, né? Ele vai se basear o quê? Numa certa sensação
né, que pelo menos desde 2011 vem motivando várias revoltas e várias manifestações no Chile, de que a Constituição, ela dificulta o acesso da população a serviços básicos como educação, saúde e a previdência social. Então, o estalido social que acontece em 2019, ele se organiza a partir dessas insatisfações, né, pela falta de uma educação pública de qualidade, principalmente educação superior, que no Chile, mesmo no caso da educação pública, ela é paga, né, uma dificuldade de acesso à saúde e também essa previdência social que é totalmente incapaz de garantir um mínimo de condição de vida, né, para sua sobrevivência e para sua aposentadoria. Então, o estalido ele vai ter como grandes razões, né, essa insatisfação, e rapidamente essa insatisfação vai se canalizar nessa pauta de que a grande responsável por esses problemas seria a Constituição de 1980, que deveria acabar. Como a gente tem acompanhado esse processo, tem sido bastante conturbado, né? Em setembro de 2022 houve a rejeição de uma primeira proposta de Constituição, muito ligada à esquerda, e agora, né, a gente aguarda a apresentação de um novo texto constitucional que está sendo redigido majoritariamente pela direita, né, incluindo o Partido Republicano do José Antônio Kast, que representa uma nova extrema-direita que ganha força no Chile, né? Então, mas como eu comentei, eu acho que falar sobre a Constituinte seria tema de um outro episódio, porque é um tema bastante complexo também e muito aberto, né? Então, a gente não sabe muito bem o que vai resultar desse processo. Você está ouvindo Hora Americana. Boa tarde, professora. Você já comentou um pouco sobre a oposição à ditadura pinochetista. Dito isso, a gente também gostaria que você tratasse das jornadas de protesto dos anos 80. Como se deram as mobilizações daquela época contra o governo de Pinochet? Como se deu a participação da Igreja Católica, ou melhor, né, de determinados segmentos dela, nessa articulação à ditadura pinochetista? Bom, as jornadas de protesto nacional, Carolina, elas são várias manifestações, né? Esse nome a gente usa para caracterizar uma série de manifestações de rua que começam a acontecer no Chile a partir de 1983. Essas manifestações, elas são organizadas por vários setores da sociedade chilena, como, por exemplo, sindicalistas, né? Mas também familiares dos presos, dos desaparecidos, moradores das periferias ou das poblaciones, né, como a gente chama no Chile, esses bairros mais populares, e, de um modo geral, grupos que militavam contra a violação dos direitos humanos, que começam a sair nas ruas e organizar grandes marchas, algumas delas mais violentas, outras menos, mas todas essas manifestações elas foram duramente reprimidas pelos carabineiros, pelos policiais e pelos militares no Chile, né? Então essas manifestações resultaram em centenas de mortos, né, mais de uma centena de mortos e muitos feridos, muitas detenções. Elas aconteceram no centro da cidade de Santiago, mas também nas poblaciones. Um caso muito emblemático dessas jornadas foi um episódio, né, que inclusive tem sido relembrado agora nos 50 anos também, de 2 jovens que estavam nessas marchas numa poblação e foram queimados vivos pelos militares, que é o caso do Rodrigo Rojas e da Carmen Gloria Quintana. A Carmen sobreviveu com muitas sequelas, mas o Rodrigo Rojas morreu. Acontece que o Rodrigo Rojas era um fotógrafo e ele era também cidadão estadunidense. Ele era um filho do exílio chileno, nascido nos Estados Unidos, morador dos Estados Unidos, né, que estava numa viagem ao Chile quando ele foi assassinado dessa forma tão brutal. O assassinato do Rodrigo vai ser considerado um dos episódios-chave para também o afastamento definitivo do governo estadunidense da ditadura do Pinochet, né? A partir desse momento, o governo estadunidense começa a ter uma atitude mais enérgica, né, contra a ditadura, o que ajuda também a que a ditadura fique mais isolada internacionalmente. Os protestos de rua eles vão se estender pelo menos até 1986, né, com bastante força, e inclusive eles vão motivar, né, embora o plebiscito de 88 já tivesse respaldado pela Constituição de 1980, né, o plebiscito vai ser visto
pela ditadura como algo necessário para que ela pudesse se perpetuar no poder com um clima social um pouco mais ameno. No caso da igreja, que você pergunta, Carolina, a igreja teve uma participação fundamental, né, nessas jornadas. A Vicaria de Solidariedade, como eu já comentei, ela apoiou diretamente organizações, né, e associações de familiares das vítimas da ditadura, como, por exemplo, a Agrupação de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a Agrupação de Familiares de Presos Políticos, Mujeres por la Vida, entre outros organismos. Muitos dos religiosos ligados à Vicaria atuavam nas poblações, né, então eles vão ter também um papel muito importante para dar voz, né, às vítimas de classes sociais menos favorecidas, que vão encontrar na igreja, nessa ala da Igreja Católica, um espaço, né, para suas reivindicações. E eu faria aqui um parênteses para terminar essa resposta, né, que eu acho que também essa participação dessas associações na resistência, vamos dizer assim, elas mostram também a importância do papel feminino, né, porque muitas dessas associações familiares, elas eram compostas hegemonicamente por mulheres viúvas ou por mães que tiveram seus filhos levados, assassinados, né, ou presos pela ditadura. Esse papel das mulheres, ele foi inclusive relembrado na madrugada do dia 10 para o dia 11 de setembro de 2023, nas vésperas dos 50 anos, né, houve um ato muito bonito em que muitas mulheres chilenas foram ao La Moneda fazer uma vigília um pouco antes da efeméride dos 50 anos do golpe, né, o que marcou também essa tentativa de relembrar, né, a importância dessas mulheres, dessas mães, né, e dessas esposas e, enfim, de militantes políticas também, mas que tiveram um papel muito importante nessa resistência, né, principalmente nos anos 80. Carolina, para finalizar a nossa entrevista, a gente gostaria de te perguntar sobre o fim da ditadura pinochetista e também sobre o processo de redemocratização. A gente sabe que a ditadura do Pinochet ela foi encerrada a partir de um plebiscito que foi elaborado pelos próprios militares, certo? Que, como você própria comentou. Após a vitória do No, em 1988, vão ser convocadas no ano seguinte eleições livres e diretas, e apenas em 1990 os militares saíram do poder e o governo civil reassumiu, né? No entanto, apesar do fracasso desse plebiscito de 1988 e da saída dos militares dos cargos de comando, é possível a gente observar uma relação tensa entre as forças armadas, os políticos e a população, né? E isso fica muito explícito mediante a não submissão dos militares à sociedade civil. Você poderia dizer para a gente como se deram as punições contra os militares, em especial contra o próprio Pinochet, nesse pós-ditadura, Carolina? E outra coisa, como é que a sociedade chilena tem lidado com o seu passado ditatorial? Como a gente pode relacionar esses traumas, né, essas disputas pela memória e essas encruzilhadas com a situação política vivida pelo Chile hoje em dia? Bom, Priscila, perguntas bem complexas, né? Vou arriscar aqui algumas linhas de análise. Antes de chegar no tema da memória, eu acho que é importante lembrar, né, que a vitória do no plebiscito de 88 acabou antecipando o fim da ditadura que, pela Constituição de 1980, estava previsto para 97. Né? Então, ou seja, essa queda da ditadura militar chilena ela vai acontecer por uma espécie de pacto, mas que envolve também uma pressão social e certas negociações, né? Então ela é contrária da ditadura argentina que vai ruir, ela não é uma ditadura tão pactada, né, o fim da ditadura como no caso do Brasil, mas envolve uma série de pactos, né? Então, ou seja, a abertura política ela vai se dar num momento bastante delicado, né, com forças políticas ali num equilíbrio tenso. As eleições de 89 são vencidas pelo Patrício Elwin, que vai assumir em 1990, colocando fim oficialmente à ditadura. É importante, eu acho que, dizer também que já desde o começo da redemocratização, a gente tem algumas iniciativas importantes para tentar apurar os crimes e os seus responsáveis. Então, ainda no governo do Elwin, em 90, começa a ser feita a primeira Comissão da Verdade do Chile, que é chamada de Comissão RETI, Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, que é o nome oficial, que vai funcionar entre 90 e 91, que vai focar principalmente nos desaparecidos, né? Então, justamente por esse clima tenso de negociação, os casos de tortura ficaram de fora. Essa primeira Comissão da Verdade
ela também não tinha o poder de julgar, apenas de apurar, né, e muito focada na figura dos desaparecidos. Por conta da insuficiência dessa comissão, o Chile vai ter uma segunda comissão da verdade, que é a Comissão Vallet, que vai ser organizada pela Bachelet, Comissão Nacional sobre Pressão Política e Tortura, em 2010, finalizando seus trabalhos em 2011, que vai incluir também os casos de tortura. Então, se a gente compara, por exemplo, no caso aqui do Brasil, né, que a gente teve uma comissão da verdade bastante tardia, isso não vai acontecer no Chile, né? O Chile, já desde o processo de abertura, é uma tentativa de estabelecer, né, quem são os culpados e o que aconteceu, quais foram os crimes perpetrados pela ditadura. Apesar disso, essas comissões da verdade não necessariamente resultaram em punições. Eu também já comentei aqui que após a abertura política, o Pinochet se manteve como cabeça do exército até 1998. Então isso gerava um receio de novas intervenções militares, né? Então o governo democrático não tinha o controle do exército, né? Isso era um problema. Um outro problema que também faz a transição chilena algo delicado foi a atuação dos grupos armados, né, principalmente da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que eu também já comentei aqui, né, que eles fizeram um atentado até contra o Pinochet em 86, e o Frente Patriótico Manuel Rodrigues ele vai continuar ativo até 99. E em 91 eles vão assassinar o Jaime Guzmán, né, o ideólogo da Constituição, do lado de fora da Universidade Católica do Chile. Né? Então, nesse jogo de equilíbrios, né, havia, vamos dizer, certas ameaças à ordem democrática, né, que eram levadas com bastante cautela, né, vamos dizer assim. O Chile também teve uma lei de anistia, como no Brasil, de 78, a lei de anistia, que colocou alguns entraves políticos, né, principalmente a condenação dos culpados pela violação, né, dos direitos humanos. Lembro aqui, né, que o momento de maior violação dos direitos humanos foi justamente esses primeiros anos da ditadura, né, até 77. Então, essa lei de anistia tentou proteger os militares, porque ela era uma lei de anistia recíproca, né, desses crimes que foram cometidos nos primeiros anos da ditadura. Mas apesar desses vários entraves e dessas dificuldades, houve, né, alguns casos de punição no Chile, né, e alguns condenados ao menos parcialmente. O caso do Pinochet é um caso bastante complexo, né, porque, como eu disse, até 98, o Pinochet, além de chefe do exército, das Forças Armadas, ele era também senador vitalício, e isso garantia uma proteção diplomática para ele, né, nos processos do Chile. Porém, ele foi processado internacionalmente por um juiz espanhol, o Baltasar Garzón, que teve um papel fundamental na prisão do Pinochet, né, que entrou em cortes internacionais contra o ditador por crimes de genocídio e lesa humanidade. Com isso, o Garzón conseguiu, em 98, que o Pinochet fosse preso numa viagem que ele fez a Londres por razões pessoais. Ele foi fazer uma operação na coluna, e nessa viagem, então, que não era uma viagem diplomática, o Garzón conseguiu expedir uma ordem de prisão internacional, fazendo com que o Pinochet fosse preso em Londres. A partir daí, há uma série de conflitos entre países. A Espanha tenta um pedido de extradição do Pinochet para a Espanha, para que ele pudesse ser julgado e condenado lá. Esse pedido ele vai ser barrado pelo ministro de Interior britânico da época, que alega que o Pinochet estaria em más condições de saúde, que por isso ele não poderia ser levado à Espanha. E em 99, então, o Pinochet acaba sendo solto na Inglaterra, e imediatamente ele volta ao Chile. Todo o argumento para essa soltura se baseava nas condições de saúde do Pinochet, né, embora ele tem inclusive uma anedota, né, que contam que quando ele chegou no Chile ele levantou automaticamente da cadeira de rodas na qual ele se encontrava, mas o fato é que no Chile ele tinha imunidade diplomática, o que dificultava muito a sua punição, né. A justiça chilena chegou a determinar a prisão domiciliar do Pinochet por um período. Aconteceram tentativas, né, de que ele fosse punido, mas essas tentativas não triunfaram, e ele morreu então em liberdade em 2006. Outros colaboradores da ditadura, porém, chegaram a ser condenados, como é o caso do Manuel Contreras, que era o chefe da DINA,
que foi processado em 93 pelo assassinato do Orlando Letelier, que foi um ex-ministro do Allende muito importante, que a ditadura chilena e a DINA especificamente matou em Washington, num atentado em Washington em 76, né, que também foi bastante polêmico, porque tensionou as relações entre a ditadura chilena e os Estados Unidos. O Contreras ficou preso até 2001, onde depois ele foi transferido para a prisão domiciliar, acabou solto, mas a partir de 2008 ele foi novamente condenado, dessa vez à prisão perpétua. E atualmente a situação no Chile é um pouco essa, né? Então há processos, alguns deles estão conseguindo alguns logros, né? Vale também dizer que uma das estratégias da justiça chilena para contornar essa lei de anistia é a figura jurídica do sequestro permanente, né, que funciona principalmente no caso dos desaparecidos. Então, uma vez que essas pessoas ainda não foram encontradas, né, elas se encontram ainda, o crime não prescreve, né, ele não entra na lei de anistia porque ele é um crime ainda em execução, né, então a partir dessa figura alguns processos avançaram. Agora, em agosto, no final de agosto de 2023, os assassinos do Víctor Jara foram condenados pela justiça, um deles, inclusive, o Hernán Chacón Soto, cometeu suicídio no momento em que a polícia chegou para prendê-lo, né? Então acho que esses exemplos mostram que, embora a justiça no Chile tenha avançado, né, todo esse equilíbrio é bastante complexo, né? Então há algumas punições, né, mas ainda bastante incipiente se a gente considerar o impacto que foi essa ditadura para boa parte da população chilena. E sobre a memória da ditadura, eu vou tentar aqui também ser breve. Em 2023, acho que no começo desse ano, saiu uma pesquisa de opinião onde 36% dos chilenos declararam que os militares estavam certos ao dar o golpe de Estado. Então, isso mostra que essa imagem de que a Unidade Popular foi, né, em grande parte responsável pela ditadura e pelo golpe ainda é forte em boa parte da sociedade. Então, a gente poderia, a partir daí, pensar que o que a gente chama, né, na historiografia da teoria dos dois demônios, né, de que, bom, os militares exageraram, mas também os outros eram culpados, é um argumento ainda bastante presente. Por outro lado, acho que algumas memórias começam a se transformar. Então, o sociólogo chileno Manuel Garretón, durante muito tempo, defendeu a tese de que a memória coletiva sobre a ditadura, em geral, era uma memória que condenava a ditadura chilena, principalmente a repressão e a violação dos direitos humanos, mas que defendia que a ditadura havia deixado um legado econômico positivo, né? Então, durante muito tempo, essa foi um pouco a memória hegemônica da sociedade, né? Ou seja, questionar a violação dos direitos humanos, mas dizer, bom, nós somos um país desenvolvido graças à ditadura. E eu diria que justamente essa memória é que vem se transformando mais radicalmente a partir de 2011, né, com os protestos estudantis, que inclusive foram responsáveis por colocar em evidência a figura do Gabriel Boric, né, e o estalido de 2019, que eu acho que nessa última década, né, ou nesses últimos 15 anos, a ideia de que esse legado econômico da ditadura foi positivo se esfacelou no Chile. Mas eu acho que as dificuldades que o Boric vem encontrando para governar, né, e a força que o Kast vem ganhando, né, os apoios que o Kast, esse candidato da extrema-direita chilena, vem ganhando nos últimos anos, e aí é importante, acho que também comentar que o Kast, ao contrário de uma direita como a direita do Piñera, que se colocava como alguém que havia votado no plebiscito, né, o Kast tem diversas falas onde ele reivindica algumas qualidades na visão dele da ditadura, né? Então é um político que defende abertamente a ditadura e que vem ganhando força. Então eu diria que nesses 50 anos, para onde vai a memória do golpe ainda há algo muito incerto, né? Mas o que a gente pode afirmar com certeza é que a memória do golpe da ditadura continua sendo alvo, né, de disputas e continua sendo algo fundamental, né, para entender o Chile contemporâneo. Bom, Carolina, muito obrigado pela sua entrevista, foi excelente, a gente aprendeu demais aqui, muito clara, tocou nos principais pontos, né, desse processo tão importante para entender não só o Chile de hoje, mas também a história da América Latina e a gente pensar um pouco mais sobre esse nosso contexto social e econômico atual. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Bom, eu que gostaria de agradecer, Caio, colegas,
pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade estar aqui, né? Eu admiro bastante o projeto do Hora Americana, que vem nos últimos anos, acho que dando um espaço para nós, professores de História da América do Brasil, para que a gente possa apresentar as nossas pesquisas. E então gostaria muito de agradecer o espaço que vocês deram e as perguntas generosas também que fizeram ao longo do programa. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani. Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais, de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade. No episódio de hoje utilizamos as seguintes músicas: La Partida e Cai Cai Lilu, do Victor Jara, Derrota de Don Quixote, do Inti Gimani, El Baile de los que Sobran, dos Prisioneiros, Santiago, do Coração Rebelde e Choc, com a Ana Tiju. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!